João está enfrentando um ataque forte ali. Heresia. João está encontrando apostasia. João está encontrando esfriamento do amor. João já nessa época está encontrando divisão na igreja. E João vem com autoridade e escreve. Vamos lá, gente, vamos voltar à graça, ao amor e com autoridade. João também, ele foi pastor da igreja de Éfeso, que seria a Ásia Menor, onde estão as 7 igrejas que o próprio Paulo havia implantado. E ali em Éfeso, naquela região, que depois ele é deportado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos, onde ele tem a revelação apocalíptica, tá bom? Nesse tema, temos aqui o evangelho da compreensão da messianidade da sua filiação divina, como seu centro principal que o evangelista apresenta ao leitor. O texto, para que creiais, esse é o central, tá bom? Esse é o ápice do evangelho de João. 20 e 31, para que creiais que de fato o Cristo é o Filho de Deus, que de fato ele é o próprio Deus, tá bom? Esse é o ápice, é o clímax do relato de João, aqui no capítulo 20, versículo 31. Mas vamos lá, olha que legal como começa o livro de João. Começa com uma palavra que começa a Torá. Só que ele escreve em grego, ele começa arque. E a palavra em hebraico é Bereshit. Bereshit é a primeira palavra, lembra do livro de Bereshit? Que seria Gênesis. A Gênesis é o que gera, que também é arque. Agora presta atenção, porque ele justamente começa com essa palavra Bereshit, ou no hebraico arque, ou Gênesis, na verdade. Bereshit, que seria o livro de Gênesis, porque ele vai às raízes, só que João vai mais longe. Ele diz algo além da Torá. Como assim? Ele volta um pouco atrás. Gente, ele vai um pouco além da Torá. Por quê? Na Torá começa assim, no princípio criou, na Torá, Gênesis, no princípio criou Deus o céu, começa a criação, está dizendo, no princípio criou. Olha o que João diz, no princípio era o verbo, eu vou antes, a quem criou. Quem entendeu? Não entendeu? Vamos lá. Bereshit é o início, é o princípio. Vamos lá, vou demarcar um X aqui, sem problema. Isso aqui é o começo de tudo. Só que o Bereshit, que é Gênesis da Torá, está escrito, no princípio criou. Criou Elohim, bara Elohim, Elohim, certo? Deus criou Elohim, o céu e a terra, ou seja, a Torá começa com a criação do céu e a terra. Que princípio é esse? É o princípio, o Bereshit, do criar Elohim, o céu e a terra. Só que o João diz assim, no princípio era o verbo. Me diga, de onde veio o verbo? Sim, exatamente. Ele está dizendo, vocês acham, judeus, que vocês têm a revelação toda? Sim, vocês têm a revelação plena com a Torá. A criação começa com o céu e a terra, mas eu quero dizer algo para vocês. No princípio, na verdade, existia um verbo que estava com Deus, porque Elohim é plural, é deuses. El é Deus. Ohim é plural. Kohen é sacerdote. Kohanim, ou seja, é plural. Ele está explicando, na verdade, que o Deus que estava criando nessa pluralidade é o verbo. Os judeus dizem assim, Elohim criou tudo. Amém, eu acredito nisso, porque eu sou criacionista. Mas o João está dizendo, prestem bem atenção, vocês não estão entendendo, o cara que veio aqui na terra, o que se fez carne, é o verbo que existe antes da criação do mundo, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Que Deus? O Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o judeu abre esse negócio e fala assim, para com isso, que palhaçada é essa? Que loucura é essa? Aí o judeu fala assim, não,
Exatamente. Agora aí começa o mistério. Calma, não se adianta de flecha. Assim. Aí ele fala assim, e o verbo era Elohim. E o verbo, a palavra era o próprio Deus. Aí entra em parafuso. Gente, é meio doido que eu vou falar aqui e vou explicar aqui, mas preciso mostrar uma coisa que não é simplesmente ler a Bíblia ou ler qualquer coisa. Não, há muito mais conteúdo do que isso. Agora, qualquer um me diz assim, não, a Bíblia começa com Gênesis e não interessa o restante. Mas João está te demonstrando uma coisa, que o verbo, se eu vou ao verbo, eu estou indo ao Logos. Quem lembra de aula de Cristologia, quando nós ensinamos os 4 pilares da filosofia grega? Lembra? Primeiro era arquê, segundo era physis, terceiro era cosmos e o quarto, logos. Vamos anotar isso aí para quem está... Bereshit. Vamos decorar isso aqui para... Na verdade, pode assim, resumir que João começou falando que Jesus era o princípio. Exatamente. É o princípio do princípio, na verdade. Porque o princípio da Torá é o princípio das coisas que foram criadas. Está entendendo? Agora João fala assim, no princípio era o verbo. O que é o verbo? É a essência de tudo. É a essência de tudo. Exatamente, porque ele destaca isso. Eu vou voltar para Bereshit, não me deixem esquecer Bereshit, tá bom? Porque ele diz assim, no princípio era o verbo, o logos, no princípio era o logos. Logos, em hebraico é mais ou menos assim, logos, em hebraico é grego, logos. Logos. Esse logos significa a essência de tudo que você é e tudo que você tem. Primeiro é arquê, arquê. Segundo é physis. Isso aqui é filosofia grega, tá? Esse aqui o terceiro é cosmos e o último é logos. Exatamente. Arquê é a raiz de tudo. A raiz de tudo. Tem uma raiz. Physis, quem lembra? Natureza. Cosmos é teu ambiente, teu universo. Teu universo. Vou colocar aqui atmosfera. E logos, a essência. Olha que legal, nós já vimos isso aqui. Quem estava nessas aulas que nós estamos aqui? Muito bom. Então, os filósofos gregos, por isso que João pega uma linha filosofal grega, né? Porque ele não tá querendo somente que os judeus entendam, ele está pegando algo assim, numa linha filosófica grega. Dos filósofos gregos, eles falam que tudo tem arquê, physis, cosmos e logos. Tudo tem uma raiz, tudo tem uma fonte. Vamos lá, um problema, ele tem que ter uma raiz. É arquê, de qualquer coisa. Você tem um arquê. O que é um arquê? É um espermatozoide com um óvulo, ou uma relação sexual. Aqui ninguém nasceu de proveta, amém? Arquê. Physis, a natureza. Uma natureza. O que é natureza? Eu tenho um conteúdo, eu tenho um DNA, eu sou humano, é uma natureza. Eu tenho uma natureza, posso dizer assim, o que mais poderíamos falar em relação à natureza? Essência, isso aqui logo não é essência, gente, isso aqui é propósito. Propósito. Tudo tem uma natureza, uma essência. Universo, isso vai gerar um cosmos. E logos é o propósito, o sentido, essa é a palavra certa. Sentido. É o sentido da coisa. Olha que legal. Arquê, raiz, natureza, essência. E logos é o propósito
e o sentido da coisa. Eu tenho uma raiz, Chile, eu tenho uma raiz, meu pai e minha mãe, eu tenho uma raiz que me gerou. E aí vai. Isso, na natureza, eu tenho um DNA, eu tenho uma educação, eu tenho uma essência, eu tenho uma cultura, eu tenho... Muito bem. Cosmos, eu vim morar no Brasil, meus cosmos agora influenciam pessoas, discípulos, família, meu cosmos, meu trabalho, onde eu vivo, quem se relaciona através da minha essência. E propósito, para onde eu vou, por que eu vivo? Estão entendendo? Na filosofia grega, isso é necessário. Só que é o seguinte, eles diziam que não adianta ter rainha, nem piso, nem cosmos se você não tem sentido. E o que mais fazia com que os gregos se descabelassem era o sentido. Porque tem gente, meu irmão, que, por exemplo, junta dinheiro. Tem gente que tem natureza, sabe quem ele é? Tem gente que cria um ambiente, uma natureza, uma atmosfera. Tem uma empresa, é rico, anda em limusine, mas perde o sentido. Os gregos se perguntavam no final, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido? Aí vem João com todo e fala assim, ei, Jesus é o Logos, que tem um arquê, que tem um bereshit, ele está no princípio de tudo. Ele cria tudo, ele gera algo, ele vem até nós, ele encarna. Ele criou um universo literal lá no passado, diz todas as coisas que existem foram criadas por ele. Ele cria um cosmos, ele cria uma natureza. Fora isso, cria um ambiente quando ele vem aqui. Só que ele é o Logos, ele é o sentido de tudo isso. Não adianta você saber de onde você veio, qual é a tua essência, se é ruim, se é má, se é boa. Não adianta saber o que você gerou com tudo isso, se é bom ou mal. Mas qual o propósito? Aí que está a pegada do ser humano. Agora vem João dizendo, ele é a resposta para tudo. Eu lhe digo, Jesus dá sentido para a tua vida? Eu vou fazer a pergunta de novo, Jesus dá sentido para a sua vida? Sim. Amém. Ou deveria dar sentido. Toda vez que eu me perco na minha alma, é porque minha vida perdeu sentido, no Logos. Toda vez que eu estou em conflitos emocionais, é porque eu me perdi no Logos. Ou me perdi do Logos. Toda vez que eu faço coisas, e às vezes as faço mecânicas, é porque perdi o Logos. Toda vez que eu sou religioso e frequento a igreja, de repente nem sei porquê. Não, quando vi já estava entrando na igreja com o meu carro. É tão mecânico que eu venho na igreja que eu bato o cartão na igreja, porque perdi o Logos. Eu até evangelizo porque eu vou até na célula, eu até faço isso. Por quê? Porque de fato posso ter perdido o Logos. Eu sei quem eu sou, sei o que eu tenho que fazer e sei o ambiente que me rodeia. Aliás, a corrente do fluxo da minha atmosfera me puxa, me leva. Eu posso até me deitar e me leva. Mas perdi o Logos. Como está o Logos na sua vida? Como está a essência da sua vida? Como está o propósito? Como está o sentido? Uau, é Cristo! Por isso Paulo dizia, ei, aconteceu coisas terríveis comigo, fui preso, isso, aquilo, outro, mas prossigo para o alvo, meu propósito, minha meta, eu tenho um sentido e é uma soberana vocação e não abro mão disso. Eu sei porque eu vivo, e chegou a falar, não vivo mais eu. O Logos mora em mim. Gente do céu. Quem chega nesse nível aqui é porque tem que perder a cabeça mesmo, em nome de Jesus. Amém? Literalmente. Amém? Entenderam o porquê do Logos? O Logos. Só que essa palavra em hebraico é dabar. Dabar. Dabar, que é a palavra no sentido escrita que pode se revelar. Certo? Dabar. E essa palavra é a que gera tudo. Por que ele diz e pega dabar ou Logos no grego? Porque o dizer, o falar, impregna sentido, impregna propósito. Qualquer coisa na sua vida pode não ter direção, mas as palavras têm direção. As palavras têm sentido. Não existe palavra sem sentido. As palavras, nem que seja mais tola, mas ela vai produzir um efeito. Certo? Ela surte efeito no mundo espiritual, físico, palavra é palavra. Então,
É por isso que João já sabe disso, e ele fala assim, ei, o sentido da palavra é o próprio Yeshua. Por quê? Porque justamente quando aparece Bereshit no começo, no capítulo onde mais aparece a palavra Bara Elohim, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse, o que é isso? Disse é o quê? A palavra, é o Logos, é o Dabar sendo falado. Então, vamos tentar nessa postura antropomórfica, tentar dar uma ideia. É como se o Pai falasse isso, que a palavra é o Cristo. A essência do próprio Pai é o Cristo que sai. E é o Cristo que faz tudo. E é o Cristo, é o Logos que gera tudo. Meu Deus do céu. É a própria ação de Deus. O próprio Cristo passa a ser a ação de Deus. Então, os que liam isso aqui falaram, peraí, o João se emocionou e está falando coisa que não tem nada a ver. Não, ele sabia o que estava falando. Vamos ler no comecinho como ele fala. Ó. No princípio, era o verbo. Se ele falasse assim, no princípio criou o verbo. Não. Está dizendo, o princípio era de ser o verbo, a palavra, o Logos. E o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Aí começa a criação. Ele estava no princípio com Deus. Esse é outro princípio. Agora vem o princípio da Torá, que diz, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aí está falando da criação da Torá. Aí começa o capítulo 1 de Gênesis, da criação. Exatamente. Na própria epístola, evangelho está confirmando a própria Torá. Aí ele começa a falar, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele destaca a luz por quê? Porque ele de fato sabe que em Bereshit, em Gênesis, ele começa a dizer, haja luz. Quando vem a luz é que começa a criação. Começa a ação, começa o movimento, começa a separação das trevas, e aí vai. Bom, toda essa sequência está, na verdade, confirmando de que João destaca essa glória, essa virtude do Yeshua encarnado, sendo antes da criação, já estava. Graça e paz, querida. Deus te abençoe. O nosso apóstolo chegou, amém? Muito bom. Entenderam isso aqui? Então, havia esse sentido em relação a essa demanda do gregos, querendo perguntar por que era o Logos. Me explique o que era o Logos. Tá bom? Outra coisa, o próprio João é o que se destaca em apresentar em Apocalipse, e João tem essa revelação, só João tem essa revelação, que ele é o alfa e ômega. Ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Ele é o princípio. Gente do céu, não é Deus, o Pai, que criou tudo, porque a gente costuma separar o Pai e o Filho. Querido, está falando que o próprio Yeshua é o princípio. Gente do céu, um judeu me apedreja se eu falo uma coisa. Mas João está dizendo isso, que ele é, onde ele declara, eu sou o alfa. Procura bem esse versículo, pastor Diego. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega. Em grego é alfa e ômega, certo? Só que em hebraico é Aleph e Tav, ao contrário. Aleph e Tav. Aleph e Tav. E justamente quando João fala assim, no princípio, que seria arque, o gênesis da coisa, o início de tudo. 1:8, pode falar. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sim, aí que está, a revelação. E outra coisa, esse alfa e ômega está revelando a pessoa do próprio Cristo. Jesus é o alfa e ômega, Deus é o alfa e ômega. E na Guimarães, lembra que isso significa alguma coisa? Quem lembra que as letras significam alguma coisa? Quem lembra disso aqui? Aleph era servo ou boi. Boi sempre é serviço. E Tav é o quê? Quem lembra? Cruz. Ou seja, alfa e ômega no hebraico é servo que vai para a cruz.
Isso já está no Gênesis, em Bereshit. Servo que vai para a cruz. Olha isso aqui. Tem um estudo maluco da palavra Bereshit. Bet, Resh, Ber, Shin, Yod e o Tav, famoso Tav, para terminar. Essa é a palavra Bereshit, de início, de princípio. Bereshit. Vou colocar aqui, ó. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod e Tav. Dá para entender aqui? Ó. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod e Tav. Bereshit. Bereshit. Tem um judeu maluco que fez o seguinte. Eu chamo de judeu maluco, mas ele não sabe disso, ó. Que ele começou a associar as letras do que está... Ele é messiânico. Ele começou a associar essas letras. Vou colocar em cores diferentes para a gente entender. Ó. Bet pulou uma e juntou com Aleph. Resh, vou colocar de outra cor. Pulou uma, deixa eu ver aqui. Bet para Yod. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bet com Shin. Não é Aleph, não. Bet com Shin. Todo mundo está falando, já começou com as maluquices. Ó. Aí tem sentido. Eu vou colocar azul aqui. Aleph com Tav. Quem entendeu? Vai pulando uma, ó. Bet com Shin. Resh com Yud. Aleph com Tav. O que significa? Parece loucura, mas olha, há um mistério, é simples, mas Bet, nós sabemos que é casa, e Shin é dente, moer, significa consumido na sua casa. Resh significa cabeça, liderança. Toda vez que aparece Rosh Hashanah, ou seja, o que lidera, o que está governando, o que está acima, enfim. Liderança, Resh é liderança. Yud é mão, liderança está em suas mãos. E Aleph Tav, e o seu serviço o leva para a cruz. A primeira palavra da Torá está revelando o Evangelho de João. Por quê? Porque nenhum evangelho apresenta a palavra no princípio. No princípio era o verbo, só João. Outra coisa, nenhum evangelho é tão condensado e tão diferente como o de João. O de João, ele em primeiro lugar apresenta a ação dele quando ele já começa a ser demandado pela sua casa. Ele já começa fazendo milagres em Caná da Galileia. Não começa com genealogia. Primeiro período de Jesus. Vou escrever aqui, ó. Primeiro período do livro de João, do Evangelho de João. Eu posso dizer a sua casa o consome. Eu vou explicar isso já. 2. Resh, a liderança está em suas mãos. 3. O seu serviço o leva à cruz. O leva à cruz. Se você divide João em 3 partes, preste atenção. Se você divide o João em 3 partes, justamente a primeira ação é na casa,
é quando ele começa já na Galileia a fazer milagres. Você pode ver até o capítulo 3, se dedicando, sendo sugado, onde aparece o próprio Nicodemos demandando: e aí, quem é você, cara? Você está aqui na nossa casa, quem é você? Se revela para a gente. E aí surge algo que não aparece em nenhum evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele se entrega, ele se doa. Olha como está sendo sugado. Maria intercede e fala assim: mulher, não chegou nem minha hora ainda. Eu mal comecei, não chegou nem minha hora, já estão demandando de mim, já estão pedindo de mim. 6 talhas, número 6 é humanidade. E ele vem e manda: tá bom, vai lá. Não começou nem minha inauguração dos meus milagres, já querem milagres, e já ele começa a operar maravilhas. Que mais? São coisas que estão no início de João. João não começa com genealogia de rei, como Mateus. João não começa como servo com sacrifício, não começa com a história de menino humano, como Lucas, mas começa com a demanda do próprio Deus encarnado. E ele está dizendo: sua casa o consome. Dente é shin, é consumir, é moer. Casa consome. Essa é a palavra bereshit. Por isso que João faz questão de começar João com Bereshit, ou Arquê, ou Gênesis. No princípio era o verbo estava com Deus. Resh é liderança. Vocês podem ver que na segunda parte de João, já a partir do capítulo 4 para frente, sabe o que acontece? Ele começa a liderar, porque até então havia uma briga em Samaria, com a Galileia, com a Judéia, e Jesus chega com os samaritanos liderando, e os samaritanos acreditam, e todo mundo fala: esse cara é diferente. É judeu, mas está conciliando com a gente, com os samaritanos. E ele começa a juntar a Judéia com a Galileia e começa a fazer uma sequência de milagres. São 7 milagres que não estão escritos nos outros evangelhos. Olha a loucura que está escrito aqui, gente. São 7 milagres que não aparecem nos outros evangelhos. Temos uma sequência progressiva, desde a ressurreições, ministrações, multiplicações em sequência até o capítulo 10, 11 mais ou menos. E aí, no final, termina abruptamente o evangelho com a sua entrega, onde ninguém revela a sua dor no capítulo 17, dizendo e declarando a oração que faz e intercede por nós. Quem já leu o capítulo 17 de João sabe que ali tem uma oração, que essa oração não é encontrada em nenhum lugar. Então, radicalmente já começa a terceira parte de João, que é a entrega do Cristo sendo crucificado. E relatos da crucificação que nenhum outro relata, porque João estava vendo ele sendo martirizado. A capa sendo sorteada, foi João que viu. A água que sai, o próprio João recebendo a incumbência de cuidar da mãe. O soldado ali, toda essa cena é o próprio João que vê. Então, queridos, a casa, o consome, ele já começa a trabalhar, fazer milagres. A liderança de Jesus está em suas mãos, ou seja, ele começa a operar maravilha. São 7 milagres só relatados em João. Shevá é perfeição. E termina já com a culminação. Nisso se divide o evangelho de João, em 3 partes. Só que isso estava revelado na palavra Bereshit, lá em Gênesis, Bereshit. Se você junta isso, entre tantas matemáticas, entre tantas conexões e letras que a gente pode tirar do hebraico, que a gente não sabe. Agora, o Bereshit de João é um Bereshit diferente do Bereshit da Torá, porque o Bereshit está falando do próprio verbo, está dizendo, ele é o centro de tudo. Vocês entenderam isso, gente? Está claro? Está complicado? Alguma pergunta? Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então, outra coisa. Quando aparece essa letra aqui, vocês podem ver as combinações das letras. Ó. Vou voltar para as cores aqui. Ó. Bet vai estar com Shin, certo? Bet Shin. Vermelhinho aqui seria Resh, que seria liderança, cabeça, com Yod.
certo? E aí aparece o final de tudo, que seria já a consumação. Alfa e ômega. Ou seja, quando ele está dizendo eu sou o alfa e ômega, ele está dizendo eu estou antes da criação do mundo e pela minha morte, porque Tav, que seria ômega, é Tav no hebraico, é cruz, é ômega no hebraico. Na verdade, com a minha cruz, eu culmino tudo, eu fecho tudo. É o servo que vai para a cruz. Não entendi. Os capítulos... Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Principalmente aqui, ó, capítulos, a sua casa consome. Do capítulo, vou colocar aqui capítulos. Capítulos. De 1 ao 3, aqui é a base, é a primeira parte. Vocês podem ver aqui, ó, em João, até o capítulo 3, temos a revelação para Nicodemos. Vocês podem ver só demanda de Jesus. Até um cara, querido, que líder, meia-noite é possível estar atendendo alguém. Só alguém que tem uma demanda muito grande. Só alguém que quer saber quem ele é. Então, até nesse capítulo nós vemos. E nessa demanda, nesse consome da casa, é que surge o versículo mais famoso da Bíblia, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Não tem outro versículo que se edite mais do que esse versículo. Que mistério é esse? Aí vem já do capítulo 4, a liderança está em suas mãos. Capítulo 4 em diante, começa aqui que tem no capítulo 4. Quem lembra? A mulher samaritana. Jesus mostra que é um grande líder. Porque a samaritana só deu uma voadora em Jesus. Sai daqui, tu não é ninguém. Mas ele dá um contorno e ele fala, te peguei. E ela sai e diz, ei, encontramos o Messias, encontramos o líder. Ele tem o controle nas mãos. Só que nessa sequência, até o capítulo, pelo menos no capítulo 16, que começa já, exatamente, é uma sequência, até o capítulo 16, uma sequência de 7 milagres. 7 milagres. Eu vou mostrar já os milagres que Jesus operou em ordem. 7 milagres que estão aqui do capítulo 4 ao capítulo 16, onde ele de fato está com a liderança nas mãos, ele está operando, ele está ressuscitando Lázaro, ele está operando na multiplicação, ele está andando sobre as águas, é uma sequência de milagres. E do capítulo 16 para frente, 17 já com o martírio, começa a oração final se entregando. O servo vai para a cruz. Aleph, servo, boi, vai para a Tav, que é cruz. Então a palavra Bereshit está revelando o próprio evangelho de João. Então, João estava mais ligado no princípio do que muitos judeus. João estava mais conectado no que estava acontecendo do que muitos judeus. E aí é onde ele começa a falar, ei, porque hoje em dia, até hoje em dia, você falar Jesus é Deus, você não vai aceitar, tem pessoas que não vão aceitar isso. Inclusive tem pessoas que não são trinitárias dentro da igreja que não aceitam que Jesus é Deus. Diz, não, ele é o Filho de Deus. Tem cristãos evangélicos que dizem que Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus. Messiânicos dizem que Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus. E aí vai. Os unicistas dizem que Jesus é tudo. Aí exageraram. Que não existe nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Aí começa uma confusão. Mas essa é a maior prova de que, de fato, a Trindade. Por quê? Não existe essa palavra Trindade. De fato, não está. Mas João está respondendo a todo judeu que tem que ler. Tem que ler Bara Elohim. Bara Elohim. Ou seja, disse deuses. Quem são esses deuses? Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando. E ainda diz, façamos ao homem a nossa, pluralidade, imagem, e a nossa semelhança. Nós nunca vamos entender essa dimensão trinitária porque nós somos humanos. Porque a essência que envolve Deus, que no grego é pericoresis, a pericoresis é revolvente, tudo que é revolvente é pericoresis. Lembra que eu dei o exemplo da garrafa?
Se eu junto óleo e água e eu mexo essa garrafa, pericorese é isso aqui, pericorese. É quando algo se move e se torna uma só essência. Se eu tenho óleo aqui, chacoalho, mas imagina 1 trilhão de vezes esse movimento mais forte. Não, 1 trilhão, o que tem depois de 1 trilhão? Um septilhão, para infinitamente mais movimento, ao ponto de todas as moléculas do óleo se misturar com a água. Então, isso é pericoresis, é a essência do Pai e do Filho. É por isso que esse sinal aqui ficou conhecido na idade dos primórdios, dos primeiros cristãos. Que parece até um símbolo esotérico, mas esse símbolo era o que representava a Trindade nos primeiros séculos. Ou seja, o Pai é o Filho é o Espírito Santo. E para muitos parece o símbolo do Unibanco, e é usado até pela Nova Era, mas na verdade é o símbolo que representou o Pai e o Filho. Eles são uma essência, são as rodas revolventes que Ezequiel viu, disse, e vi rodas, e tinha olhos, e os olhos olhavam ao mesmo tempo para baixo e para cima. Era tridimensional, né? Parecia aquela câmera do Google que filma, sabe? Tridimensional, que filma tudo de uma vez só. Então, ao mesmo tempo, os olhos de Deus estão se revolvendo, Pai, Filho e Espírito Santo. E estão olhando para o norte, sul, leste, e está dentro da sua alma. Meu Pai, é uma doideira que a gente fica doido. Dê um aplauso ao Senhor, meu Deus. Só Jesus. São as rodas que o Ezequiel viu, e roda de fogo, cor de ambar, porque aí entra a questão da luz. Deus é luz. Ou seja, como ele se movimenta, pega fogo. Então aí ele provou uma coisa, que Elohim estava com Deus, e o próprio verbo era Elohim, estava com Deus, e estava fazendo tudo. Tá bom? Que mais? Olha o que diz Colossenses 1,16. Aí tem um versículo que Paulo acrescenta que achei muito interessante. Colossenses, vou anotar aqui, ó. Colossenses 1,16. Alguém leia para mim. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Aí começa o absurdo. Aí começam os teólogos a falar coisas assim absurdas já. Nele. Aí que tá, sabe o que significa isso? Porque o João está dizendo, antes do Bereshit da Torá, já existia o verbo. No princípio já era o verbo, já existia o verbo. Ele vai antes. O verbo era Deus. Só que aí ele está dizendo, Paulo, quando ele criou, nele todas as coisas, ou seja, a criação está nele. Ele está dizendo que nele, Elohim, está tudo criado. A essência de Deus está nele. Vamos lá, vou falar até uma aberração. Eu vou fazer uma tatuagem em mim, nele, em mim. Vou puxar uma carne aqui, vou fazer algo em mim, vou fazer algo em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? As coisas foram feitas nele. Quando ele diz haja, ele está olhando para ele. Nós estamos nele. Só que o perdido, quando ele se afastou, o homem pecou, ele se afastou dele. Quando Cristo nos resgatou, não voltou a ele mesmo. Fale novamente, continue aí o versículo. Pois nele foram criadas todas as coisas. No céu e sobre a terra. Onde está o céu? Deus está no céu? Ou o céu está em Deus? Não, que João viu ruas de ouro. O que é maior, o céu ou é Deus? Quem está no céu? É Deus. Mas viram ele sentado no trono? Viram ele sentado no trono? Gente, é antropomorfismo. Quem mais? Ele tem todas as coisas, diz. Aí está lá. O universo diz. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis e invisíveis, tudo. Você está olhando para a lua? Onde está a lua? No universo. Fica doido já. É por isso que, diz assim, quem olha para o seu irmão
e odeia o seu irmão, o que acontece? Hã? Sabe por quê? Porque se eu não consigo ver Deus aqui, eu não faço parte na natureza de Deus. Olha para a pessoa e veja Deus, pelo amor de Deus. Então, as visíveis, olha para a sua sogra, você vai ter que ver as visíveis. Sua sogra é visível? Seu vizinho corintiano é visível? Depende, se ele está em Cristo. Termina para mim esse versículo. Terminou, pastor? Olha o que diz. Termina aí. Tem mais, ó. As visíveis e as invisíveis. As visíveis e invisíveis. Sejam tronos, Serão tronos, sejam soberanias. soberanias. Quer principado, Quer potestade. tudo foi criado por meio dele e para ele. Gente do céu, isso aqui é muito forte, gente. Está nele, por ele e para ele. Quem envolve tudo isso é ele. Elohim. João teve essa revelação. Não me venham separar que tem o Pai, que tem o Filho, que tem. Não, que um manda mais, que um. Não, querido, é uma essência sobrenatural. Continuando no versículo seguinte, dizendo assim: ele é antes de todas as coisas. Aí tá. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, as coisas começam onde? Exatamente. Só que ele está antes de todas as coisas. Quais são as coisas? Bereshit, da Torá. As coisas começam na Bereshit da Torá. O Bereshit de João está dizendo que ele era o verbo antes. Só que ele está afirmando, João. Paulo, pode ler. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ele mantém tudo. Ou seja, ele é o que gera tudo, é o gestor de tudo. Então, o livro de João não pode ser lido de qualquer maneira. Aliás, a Bíblia inteira não pode ser lida de qualquer maneira. Agora, quem criou Deus? Ah, por favor, gente. Não. Aonde veio Deus? Agora me inventam, querido, gente, me inventam a teoria de que o homem evoluiu ou houve um Big... Até pode ter havido um Big Bang, porque Deus é ação, é explosão, é vida, é glória, enfim. Embora não acredito numa célula que começa a se multiplicar, uma evolução de espécie que vai de um macaco que se torna um homem, gente do céu, precisa ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar na criação, gente. Tem que ter mais fé para acreditar nessa palhaçada, porque não tem nexo. Tem muito louco acreditando nisso, né? É. Mas aqui é o que é ensinado. E a teoria que é. Exatamente. O meu filho, eu ensinei ele, um dia ele declarou isso para a professora, falou, professora, não afirme que isso é real, porque isso é uma teoria. O próprio Darwin levantou uma teoria. Então a senhora não pode dizer que é assim, porque é uma teoria. Minha filha também ensinei isso, e ela confrontou a professora, isso é uma teoria. A senhora não pode afirmar que é, porque é uma teoria, é a teoria da evolução, a senhora não pode dizer que é. Aí ela começou a protestar, dizendo, esses crentes malucos, esses crentes doidos. Aí eu tive que ir na diretoria e falar para ela, se ela falar mais uma vez que crente é maluco, fala que eu vou processá-la. Aí ela foi mandada embora, lamentavelmente. Não queria que acontecesse. Não deu tempo. Foi mandada, porque ela não tem que influenciar na fé da minha filha. Só que ela se defende falando, isso é uma teoria. Não afirme que é. De fato, isso é uma teoria. Para acreditar nessa teoria, precisa ter mais fé. Não tem sentido de um Criador, de alguém que existe, que subsiste, que fez tudo nele, por ele e para ele. E nele tudo subsiste. Ele é o gerente de tudo, porque tudo está dentro dele. Quando você... Por isso que a Bíblia diz assim, o reino do céu chegou até vós. Por quê? Porque você já está com a essência dos céus. Se você não vive o céu aqui, meu irmão, estamos perdendo tempo. Porque a essência do céu já chegou até vós. Porque Jesus trouxe o céu, a essência. Por quê? Porque Deus, Ele nos conectou. Eu sou salvo, já estou ligado ao céu. Só que a gente tem aquela ideia de que lá tem um troninho que mede tanto de altura e tem um velhinho de cabeça branca assim. E está à direita do Pai, e do outro lado está Nossa Senhora. Então aquela... Não, Nossa Senhora não. Então, aquela ideia. Outra coisa, ruas de ouro, gente, antropomorfismo também e antropopatismo são ideias de terrenas para termos ideias do céu. Ouro
Ouro, gente, ouro é terreno, é coisa terrena. Ouro, vi pedras preciosas, sim, tem muito ouro, mas é algo simbólico, é algo muito mais profundo. O ouro é o precioso da terra. Não é que João viu ouro, não, é que ele viu ouro, é a ideia da antropopatia do que é essa divindade, que não tem explicação. Paulo eu gosto mais quando ele fala assim, vi coisas que olhos nunca viram, acabou. E aquilo que não desceu nunca ao coração, não adianta explicar porque eu vou me embananar. Acabou. Que vocês querem ir para lá, vamos para lá e dar glória a Deus, porque não tem como explicar, acabou. Amém? Glória a Deus. Aplaude se é para